Hoje será o quinto fundamento. Nós vamos falar a respeito do nosso quinto fundamento. E o fundamento de hoje é o viver na plenitude do Espírito. Eu não trouxe os slides, não vou colocar os slides, porque como eu tenho algumas coisas que eu quis pontuar fora dos slides, os slides na terça-feira eu colocarei no grupo, tá? Na terça-feira eu já vou mandar o material para vocês, mas então eu queria pedir que hoje vocês prestassem muita atenção, ficassem atentos, tá? Acompanhassem os textos bíblicos que nós vamos colocar. Tem algumas coisas que eu vou pontuar fora, então os slides na terça-feira eu vou colocar no grupo os slides do quinto fundamento, tá bom? O tema de hoje, o quinto fundamento de hoje, é o viver na plenitude do Espírito Santo, tá? Porque isso é um fundamento para a vida do cristão. Vamos lembrar, queridos, que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos trabalhando nesses fundamentos. E o primeiro é os salvos pela graça, né? Depois, vamos relembrar aqui, queridos. Eu vou voltar desde o início aqui, que eu tenho todos eles salvos aqui, até eu com a cabeça falha de vez em quando. O nosso primeiro fundamento, salvos pela graça, né? Precisamos acreditar isso, todo cristão precisa ter esta fé, esta consciência de que fomos alcançados por causa da graça, por causa do amor de Deus. Ele nos alcançou sem merecermos, mas isso estava no coração dele, por isso, pela graça somos salvos. E isto é dom de Deus. O segundo fundamento que nós temos, que é o viver em comunhão com Deus. Por que isto é um fundamento? Porque é na comunhão com Deus que somos fortalecidos. Na comunhão com Deus é que nós conseguimos resistir às provações. E Jesus é um amigo especial. Deus é um grande amigo que temos, né? E por causa na vida de comunhão com Ele, é esse fundamento tão importante para a vida do cristão, porque não adianta viver uma vida na fé sem realmente ter comunhão com Deus. O terceiro fundamento que nós tratamos, uma nova vida em Cristo, a consciência de que quando fomos salvos pela graça, entramos para a comunhão com Deus, passamos a ter uma nova vida em Cristo, passamos a ter uma nova natureza. É importante ter a consciência disto. Isto precisa estar constantemente na sua mente, no seu coração. Não, Deus me alcançou pelo seu amor, através da sua graça. Eu agora fui chamado para uma vida de comunhão com Ele, e agora nesta vida de comunhão com Ele, eu tenho que frutificar como uma nova vida, como alguém que nasceu de novo. A velha criatura, a velha natureza morreu, foi crucificada com Cristo Jesus. Agora eu sou um novo homem, agora eu sou uma nova mulher em Cristo, amém? E o quarto fundamento que nós trabalhamos, o último fundamento que foi trabalhado, o quarto fundamento, os frutos de uma nova vida. Precisamos frutificar, mas o principal fruto que tratamos foi o arrependimento. Este fruto precisa florescer na vida de todo aquele que foi alcançado, transformado, que vive na nova vida com Deus, que é nova criatura. Nós precisamos dar frutos do arrependimento, mostrar diariamente que reconhecemos que somos pecadores, que carecemos desta graça que nos alcançou, que precisamos todos os dias, né, lutar contra os desejos da nossa natureza humana, da nossa carne, e precisamos entender que o arrependimento que manifestamos no momento em que resolvemos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele precisa ser genuíno, ele precisa ser uma mudança de vida e não apenas uma tristeza por algo que fizemos errado. Então, e hoje o quinto fundamento, viver na plenitude do Espírito. Depois que andamos nesta caminhada, conscientes, né, de quem somos, do que Deus fez por nós, como fomos transformados, nós precisamos crescer nesse relacionamento. A comunhão com Deus precisa nos levar a níveis mais elevados, precisa nos fazer andar em níveis mais profundos do conhecimento de Deus. E esse conhecimento, irmãos, ele só acontece numa vida de
plenitude do Espírito Santo em nós. Somente assim nós conseguimos realmente conhecer a mente de Cristo. Somente assim nós conseguiremos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é uma coisa tão interessante. Não adianta tentar fazer a vontade de Deus sem você estar movido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Se você tentar andar nos caminhos do Senhor, se você tentar andar na vontade do Senhor, sem a unção do alto, sem o poder do Espírito Santo, eu quero lhe dizer, você tem uma chance muito grande de fracassar. Por mais inteligente que você seja, por mais desenvolvido que você seja, por mais que você tenha conhecimentos, eu quero te dizer, a vida espiritual, para ser plena, só tem um jeito de ser vivida: no poder do Espírito Santo. Pois Ele é o Espírito que nos revela toda a verdade. Ele é aquele que nos leva à consciência. Em Atos capítulo 1, versículo 5, está este texto bíblico que diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Por isso, isto é uma promessa. Esse batismo com o Espírito Santo, essa fusão da nossa vida com Deus através do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, é uma promessa. E quem fez essa promessa? O próprio Deus, através de Jesus Cristo. Ele nos fez esta promessa. A promessa da vinda do Espírito Santo é uma das promessas que Jesus fez a nós como homem, mas também como filho de Deus, porque os profetas já haviam falado a respeito da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, mas até então não era compreendido como que isto haveria de ser. Mas Jesus vem para falar claramente a respeito do que seria essa vida no Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, porque quem conviveu com Jesus sentiu necessidade de Jesus, quem convivia com Jesus amava Jesus, queria estar com Jesus, a ponto de um dos seus discípulos um dia chegar para ele e falar assim, depois de terem sido questionados, porque quem não estava realmente vivendo com Jesus, convivendo com Jesus, mas estava só acompanhando seu ministério de forma superficial, não queria se aprofundar no relacionamento com Jesus, e andava só na volta de Jesus, muitas vezes pegando dos acontecimentos, das coisas. Essas pessoas que não se aprofundavam, eles não conseguiam muitas vezes compreender o que Jesus falava, a ponto de dizer: olha, esse cara fala umas coisas aí meio maluca, meio doida, meio sem sentido, né? Às vezes ele fala até mediante a palavra, mediante a lei, né? O que os judeus tinham como sua lei, eles diziam: não, às vezes ele é herege, ele fala algumas coisas meio fora aí, e não era verdade, é porque eles não estavam, na verdade, querendo realmente ouvir Jesus, e só queriam que Jesus falasse aquilo que lhes era agradável. Mas quando aqueles que viviam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que resolveram se aproximar de Jesus e conviver com Jesus, quando aconteceu esse fato de que as pessoas se afastaram de Jesus por causa das palavras duras deles, o discípulo de Jesus, Pedro, vai dizer, questionado pelo mestre: vocês também não querem se afastar? Então Pedro vai dizer: para onde nós iremos, mestre, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha só, ali Pedro já estava sentindo, já estava começando a ter um pouquinho da noção do que era uma vida no Espírito Santo, porque a gente sabe que no Velho Testamento o Espírito Santo, ele age de forma exterior, ele age de fora para dentro no homem. Ele dava poder para alguns homens fazerem coisas sobrenaturais. Ele dava poder para os homens compreender a voz de Deus, compreender a direção que Deus estava dando para as coisas que Deus precisava que fossem feitas. Pedro mesmo participou disso. Teve um dia que Pedro, quando foi perguntado por Jesus, né, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: não, Pedro, não foi você quem disse isto, mas o Espírito Santo quem disse isso através de você. Então Pedro já estava percebendo a vida com o Espírito Santo, né? E aí somente quem já está percebendo, quem já está andando nesse ambiente do Espírito Santo, quem já está começando a conviver neste ambiente onde há a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, é que consegue tirar de dentro de si expressões como essa: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou olha para o Mestre e diz: para onde é que nós vamos andar? Para onde é que nós iremos? Se só de ti vêm as palavras que aquecem o nosso coração, se só de ti vem aquilo que nos alegra, se só de ti vem aquilo que nos fortalece, se só de ti vem aquilo que nos dá vida. Por isso, Jesus, ele faz a promessa do Espírito Santo como homem, como filho de Deus que era. Está uma luta esse meu óculos aqui com esse microfone aqui, irmãos. Eu vou ter que comprar um outro microfone, vou botar que nem aqueles assim, uns microfonão aqui assim, que nem era do Silvio Santos dos anos 50 lá. E só Jesus nos dá esta promessa. E é interessante, irmãos, que essa vinda, essa transição da vida de Jesus como homem na terra, depois a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo, este é um elemento que cumpre, que confirma a promessa, que cumpre as promessas. Olha só em João capítulo 15, versículo 26, João capítulo 15, 26, diz assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Aleluia. Olha que coisa tremenda, queridos. Jesus estava aqui já começando a falar de um ambiente totalmente espiritual, totalmente transcendental. O Consolador vai vir, vocês vão ver, vocês vão sentir, vocês vão perceber o Consolador, vocês vão perceber a chegada do Espírito Santo. Ela vai ser notória, ela vai ser marcante, ela vai ser algo poderoso que vai acontecer na face da terra. Vocês vão perceber isto. E nesse momento do cumprimento desta promessa, olha que coisa interessante, é uma fusão do céu com a terra, porque é o Pai mandando, é o Filho consumando, é o Espírito Santo chegando, é a igreja sendo fortalecida, recebendo o poder do alto, para que seja fortalecida para o cumprimento da sua missão. A promessa do Espírito Santo foi feita por Jesus. O cumprimento desta promessa, Jesus cumpriu a sua promessa e o Espírito Santo passou a habitar em todos aqueles que são de Cristo, ou seja, aqueles que verdadeiramente entregaram suas mãos, a sua vida nas mãos de Jesus. Abra aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, esses textos, irmãos, que falam a respeito do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, da implantação do trabalho do Espírito Santo na vida da igreja, esses são textos, irmãos, que vocês precisam amar, ser apaixonados por esses textos, conhecer as suas vírgulas, porque eles falam a respeito de um momento muito importante na vida da igreja, de um momento de transformação na vida da igreja, irmãos, de mudança na vida da igreja. E isso é tão interessante porque nós precisamos entender, irmãos, que de tempos em tempos parece que a igreja entra no hábito de apagar o Espírito Santo, de extinguir o Espírito Santo do meio da igreja. São hábitos naturais, são hábitos que nós parece que constantemente temos. Consegue para mim um microfone? Eu vou tirar esse. Faz 2 semanas o óculos fez um machucadinho aqui na lateral da minha orelha aqui, e eu fui tratar disso, né? Aí esse microfone ele fica bem em cima da onde está o machucadinho aqui, e aí fica muito incômodo. Me perdoem, eu devia ter tirado antes. Mas vamos continuar. O cumprimento da promessa. Jesus cumpriu a sua promessa. O Espírito Santo passou a habitar em todos aqueles que são de Cristo, ou seja, aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas nas mãos de Deus. Atos capítulo 2.
Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao chegar o dia de Pentecoste, diz assim, dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Se você hoje for perguntado, como é que o Espírito Santo veio para a vida da igreja? Foi um cumprimento de uma promessa que Jesus fez, foi algo que Deus prometeu para a vida da igreja. Quando o Pai deu a ordem, quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio para entrar na vida da igreja e fazer da igreja, a partir daquele momento, o povo de Deus estabelecido na terra, para ser alguém que realmente, cheio de poder, venha marcar, venha transformar vidas, venha fazer com que vidas possam compreender que Deus não está ausente do meio do seu povo, Deus não está longe de nós, mas Ele está no meio de nós, perto de nós, e é através de nós que Ele vai fazer as grandes coisas que precisam ser feitas. É através de você. Aquele dia foi um dia marcante, foi um dia que a igreja não pode esquecer jamais. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Nós precisamos desejar ardentemente o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é algo para todos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas ser cheio do Espírito Santo é para aqueles que buscam e deixam-se moldar pela obra do Espírito Santo. Todos que receberam Jesus foram batizados, todos que confessaram Jesus vieram ao batismo, fazem parte da congregação, por causa do sacramento que foi cumprido, por causa da fé que abraçaram. Todos vocês, o Espírito Santo está em vocês. O Espírito Santo já veio habitar no coração de vocês. Mas o Espírito Santo, ele não veio para ficar escondido dentro de vocês. O Espírito Santo não veio para ficar calado, amordaçado dentro de nós. O Espírito Santo, ele foi enviado para com poder agir através de nós. Depois que o Espírito Santo entrou na vida da igreja, a igreja passou a viver o maior momento de evangelização da sua história. Quando a igreja sai daquele templo de Jerusalém cheia do Espírito Santo, aquela igreja é a igreja na qual Jesus já havia falado: vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. E isto aconteceu porque a partir dali Jesus conseguiu pregar para os vilarejos de Jerusalém, para as cidades ao redor de Jerusalém. O mais distante que Jesus conseguiu ir foi para Samaria, mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja, a igreja extravasou para Samaria, a igreja extravasou para a Ásia, para os demais países da Ásia, atravessou o continente, chegando na Europa, e começou a se alastrar, e se alastrar, e se alastrar. O Espírito Santo foi tomando homens, foi tomando mulheres, que foram muitas vezes fazendo coisas fora da normalidade, vendendo seus bens, entregando suas vidas, honrando a Jesus com suas palavras, e o Evangelho foi se expandindo, e isto só foi possível porque o Espírito Santo estava nesta igreja. A igreja com o Espírito Santo é aquela que diz, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei: ó rei, se Deus vai nos livrar da morte, nós não sabemos, mas uma coisa é certa: nós não nos prostraremos diante dos seus deuses, porque só o Senhor é Deus. A igreja sem o Espírito Santo é aquela que pactua com as coisas muitas vezes que não agradam a Deus.
A igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que não mede esforços para falar a respeito das boas novas do Evangelho. A igreja sem o Espírito Santo é aquela igreja que não tem mais tempo, que não tem mais condição, que não sabe fazer, que não quer fazer. A igreja sem o Espírito Santo é a igreja que tem muitas muralhas diante de si e estão sem nenhuma estratégia da parte de Deus para derrubá-las. A plenitude do Espírito Santo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo nos adverte sobre esta dicotomia que existe na natureza humana, que nós precisamos dominá-la e precisamos controlá-la. Não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo aqui nos alerta claramente, nós precisamos ter posicionamentos, precisamos ter posturas, e buscar o Espírito Santo para sermos cheios do Espírito Santo. Isso precisa ser o desejo da alma de todo cristão que está fundamentado na palavra de Deus e estabelecido na fé em Jesus Cristo. Nós deveríamos entender que sem o Espírito Santo nós não temos muito o que fazer. É pela obra do Espírito Santo em nós que deixamos de ser pessoas naturais e nos transformamos em pessoas espirituais. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, você ainda pode ser natural e dominar o Espírito Santo e dar as regras para o Espírito Santo. Bom, aceitei Jesus, batizei, estamos de boa, né? Bom, já cumpri ali aquilo que a Bíblia manda para eu ser salvo. Então agora é o seguinte, Espírito Santo, eu sei que tu está aí. Você, alô, Espírito Santo, oi, sei que tu está aí, mas o negócio é o seguinte, aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Então aqui, ó, você segue a minha linha, Espírito Santo. Você segue os meus horários, você segue as minhas agendas, você vai andar conforme eu vou te falar, Espírito Santo. Você vai andar do meu caminho, na minha pisada, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, embora seja Deus poderoso para fazer tudo o que Ele quiser, Ele vai dizer, tá bom, vamos junto, eu vou na tua caminhada, vamos ver aonde isso vai te levar. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente apenas. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, aleluia. O Espírito Santo quer nos fazer compreender a mente de Cristo. Você chega no seu trabalho e você pode enxergar o seu trabalho de duas formas: da sua forma natural ou da forma de Deus. Você pode olhar os seus colegas de trabalho e você pode compreender os seus colegas de trabalho de duas formas: da sua forma natural ou da forma de Deus. O Espírito Santo, se ele começar a ganhar espaço em você, se ele começar a ganhar essa batalha entre o homem natural e o homem espiritual, se ele começar a dominar a sua vida, pode ter certeza, os seus olhos irão começar a contemplar coisas de forma diferente. Coisas aonde você vai começar a ter palavras que vão ser muitas vezes além das expectativas daqueles que estão com você. A palavra de Deus nos diz que nós, muitas vezes, movidos pelo poder do Espírito Santo, vamos falar coisas, vamos tomar decisões, vamos ter atitudes que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: isso aí é maluquice, isso aí está errado, eu não estou entendendo o que ele quer fazer.
Você não vai, a mente humana, ser compreendido, a natureza humana você não vai ser compreendido, pois o Evangelho para aquele que não crê é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Por isso, irmãos, muitas vezes nós não estamos conseguindo sair das palavras naturais. Esse projeto que iremos fazer semana que vem, das cartas, se você olhar com os olhos naturais, você vai ficar durante a semana falando assim: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí vai chegar lá por quinta-feira, você vai pegar uma moedinha e vai começar a jogar. Vou jogar cara ou coroa. Se der coroa eu vou, se der cara eu não vou. Aí joga, cai cara. Não, vou tentar de novo, né? Melhor de 3. Aí joga de novo, cai cara de novo. Não, isso aqui Deus não aceita essas coisas, nem vou fazer assim. Se você ficar olhando pelos olhos naturais, você vai ficar agindo assim. Mas se começar a olhar com os olhos do Espírito Santo de Deus, você vai começar a enxergar um caminho para seguir e deixar Deus usar a sua vida. Se você entrar pelo caminho do Espírito Santo, você vai talvez escrever 5, 6, 7 linhas aqui, em uma carta, e elas vão parecer uma história transformadora de vida para alguém. Porque o Espírito Santo fala de coisas espirituais, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores deste século. Por isso a igreja não pode entrar nesta batalha com as armas da sua milícia. Precisa entrar com as armas forjadas em Deus pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo recebemos o poder necessário para servir a Deus. É importante ressaltarmos que servir a Deus não significa fazer algo por Ele, e sim em nome dEle. Deus não precisa nada. A igreja não... Irmãos, pastor, tem gente que fica bravo com o pastor assim: não vou dizimar. Pastor que se quebre agora. Pastor que se vire, não vou. Esquece que o pastor é humano, pode errar, pode falhar, está procurando fazer o melhor, mas esquece que somos seres humanos. Tem pessoas que acham que estão fazendo algo para Deus. Estão numa perspectiva humana. Se você estiver cheio do Espírito Santo e com os olhos do Espírito Santo, você vai começar a pensar nesta igreja e vai começar a falar assim: o que eu posso fazer para que a minha igreja ganhe almas neste ano? O que eu posso fazer para que a minha igreja seja um lugar de paz nesse ano? O que eu posso fazer para que a minha igreja seja um lugar de alegria nesse ano? Mas sem os olhos do Espírito Santo, você fica falando: como está ruim esse louvor, esse pastor não prega direito, nossa, que igreja murcha, que igreja morta. Deixa o Espírito Santo começar a entrar no seu coração. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Através de nós, Jesus quer fazer, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos receber esta capacidade de ser testemunha de Jesus. E ser testemunha de Jesus implica nisto, implica em realmente mostrarmos o que Jesus tem, quem Jesus é, o que Ele pode fazer, como Ele quer alcançar. Tem coisas na vida da gente que não adianta, estão sendo feitas sem o poder do alto, sem a unção do Espírito Santo, e desculpa, mas elas não estão testemunhando Jesus em nossas vidas. Não adianta postzinho no Instagram de versículo bonito,
sem o Espírito Santo são palavras vazias. Mas se quem te conhece como um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando você colocar um salmo que pode ter sido repetido por dezenas de pessoas no mesmo dia na rede social, você coloca lá Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fulano pode ter colocado isto, ciclano pode ter colocado isto, e as pessoas podem ter lido e não sido impactadas por isto, mas por um homem cheio do Espírito Santo, quando estas letras aparecem lá, alguém é tocado, alguém é transformado, alguém recebe Jesus, alguém enxerga Jesus, alguém ouve a voz de Jesus, alguém percebe Jesus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, manifestamos de maneira espontânea o fruto do Espírito. Olhe comigo lá, texto tão conhecido de todos. Mas esses textos não são para ser decorados, irmãos. Esses textos são para ser vividos, praticados, treinados. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Quando estamos dominados, cheios do Espírito Santo, essas coisas são naturais em nós. Está aí um bom termômetro para cada um de nós. Faz uma análise do que está falando alto na sua vida. Se você seguir lendo este texto, você vai ver os frutos da carne, que eu nem fiz questão de colocar aqui, porque eu tenho hoje a alegria de ter a consciência de que eu estou falando para uma igreja de homens e mulheres salvos, transformados, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e eu espero que sejam homens e mulheres que, se ainda hoje não estão vivendo na plenitude do Espírito Santo, eu espero que esta igreja esteja sendo formada de homens e mulheres que tenham o desejo de serem cheios do Espírito Santo. Essas coisas vão fluir naturalmente. Amor, alegria, paz, paciência. Quer ter um termômetro bom? Faz uma medida aí. Como é que está a tua paciência? Pastor, está por aqui, ó. Estou numa gota d'água. Mas um pouquinho eu explodo. Explodo com meu marido, explodo com meu filho, explodo com a igreja, explodo com todo mundo. Estou louco para dar uma bica no mundo. Está na hora de chamar o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, eu sei que eu te amordacei aí, mas eu vou tirar a tua mordaça. Porque é o seguinte, tá difícil. Benignidade, tem gente, irmãos, que não consegue exercer benignidade em nada, nem nos detalhes mais simples. A vida nos dá tanta oportunidade para nós exercermos certas coisas, irmãos. Você para num semáforo, você está com o vidro aberto, está calor, aquele calor de 40 graus, você está pingando suor. Aí você vê lá na frente uma pessoa tentando vender uma balinha, tentando pedir uma esmolinha. As pessoas muitas vezes falam: ah, pastor, que tem gente aí que é sem vergonha, mas está ali para viver de uma moeda, que coisa triste. Aí vê a pessoa vir lá na frente, pega o botãozinho do vidro, aí chega no banco assim, se afunda mais um pouquinho assim, passa. Não precisa da moeda, mas abre o vidro, chama ele. Eu de vez em quando eu tenho uma frase pronta. Eu falo assim: e aí, companheiro, tá difícil a vida? Não tem um que não olhe para mim e fale assim: tá, mas a gente está aí na luta. E a conversa começa.
A pior das hipóteses, o semáforo vai abrir. Você vai seguir a sua vida. Mas se você for um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, talvez aqueles 10, 15 segundos de uma boa palavra podem mudar a vida daquela pessoa. Cheio do Espírito Santo, acredita nisso. Cheio do Espírito Santo, conta com isso. Isto é exercer benignidade, uma pessoa benigna, bondosa. Uma pessoa que faz um pouquinho mais do que o natural. Quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos fluir nos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Eu grifei benefício comum. O que significa benefício comum? Significa que o que Deus vai te dar a nível de dom espiritual não é para você. Não é para te exaltar, não é para te enaltecer. A palavra de Deus nos diz que a profecia ela tem uma importância muito grande na vida da igreja. Mas sabe por que eu acho que a profecia sumiu da vida da igreja, presbítero Alexandre? Porque a profecia por muito tempo foi usada como moeda. Foi usada como uma espécie de uma coisa assim, para elevar o nível de um homem, de status social. Eu sou profeta de Deus. Eu chego num lugar e eu sei de tudo da vida de todo mundo. O Espírito Santo me revela. Sabe? E quantas pessoas, quantas igrejas se fundamentaram em cima deste dom que foi dado de fato a algumas pessoas, mas parece que no céu, acho que chegou um momento que Deus disse assim: não, esses caras aí, eles não entenderam que não é para eles, o dom é para que eles contribuam na vida da igreja. Vocês que cantam aqui, são dons que Deus dá, capacidade de entender. Tem gente que pode estudar 10 aulas de música, se pegar lá um violão, vai tentar dar um Fá, faz um Si bemol com terça na quinta. Não dá, não vai. São dons que Deus dá para a igreja. Mas precisa entender, tem que contribuir na vida da igreja. Tem pessoas que conseguem ser práticas na vida da igreja, conseguem enxergar coisas que o pastor muitas vezes não vê na praticidade, no dia a dia da igreja. Use esses dons. Continuando o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vamos ler até o versículo 11. Porque, o versículo 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Dons de curar, irmãos. Por que sumiu o milagre de curar os enfermos da vida das nossas igrejas, irmãos? Nós precisamos dessas manifestações do Espírito Santo, e Deus está aqui dizendo que Ele nos dá isso. Isso faz parte da vida da igreja. Mas nós precisamos entender que nós precisamos contribuir com esses dons na vida da igreja. O problema é que nós vamos recebendo de Deus e vamos nos afastando da igreja, vamos nos afastando de Deus. Irmãos, o elo mais claro e evidente do lugar aonde nós temos para servir ao Senhor é na igreja. Não tem uma outra forma de pensar a vida do rebanho, a vida dos salvos de outra forma, senão na comunhão da igreja. E os dons são dados para isso.
Versículo 10, há outra variedade de línguas, há outra interpretação de línguas. Versículo 11, mas um só Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Espírito Santo. Só um Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme Ele deseja. É um Espírito que dá, é um Espírito só. Uma das grandes estratégias de batalha dos tempos medievais, que ficou conhecido na história, foi a muralha de escudo que era feita pelos vikings. E ela, por muito tempo, foi uma estratégia quase que imbatível, porque quando os exércitos vinham, olha a Enel chegando aí, só um instante, irmãos. Laércio, explica lá para eles o que está acontecendo. Explico para vocês, irmãos. Esta semana nós tivemos a nossa luz cortada, e quando eles vieram ligar a luz, eles ligaram invertido o polo aqui, e na sexta-feira nós queimou o nosso computador, e lá em cima as tomadas todas que eram 110 se transformaram em 220, todas as tomadas, porque eles inverteram a fase no poste. E a gente chamou eles na sexta-feira. Eles chegaram, eles atrasaram um pouquinho, estão chegando no domingo à noite. Eu vi passando o carro da Enel ali, o cara olhando para cá. Manda eles entrar agora e participar do culto. Tudo é dado pelo Espírito Santo para construir a igreja. Se você tem pedido que Deus te use, que Deus te capacite, que Deus te dê algum dom, irmãos, continue firme no seu pedido, mas nunca esqueça, a hora que o Espírito Santo te der o dom, te capacitar, você pare tudo o que você está fazendo e olhe para a vida da igreja, porque você vai receber para contribuir na vida da igreja. Quando estamos cheios do Espírito Santo, vencemos o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha só como Paulo começa esse parágrafo. Ele começa dizendo: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é um homem que tem, é uma mulher que tem um guerreiro da parte de Deus lhe ajudando a vencer os pecados, os desejos da sua carne. Porque não tem aquele que possa acordar e dizer que está livre de desejar as coisas que o mundo vem oferecendo cada vez mais, com mais glamour, com mais esmero, com mais bonitinho. O pecado está ficando bonito, irmãos. Mas isso não é de agora, porque tinha um cantor que há muitos anos atrás ele cantava a música, o Jair Pires, se eu não me engano, né? Ele cantava: o pecado não dói, tem que ter muito cuidado com esse tal de pecado. Isso aí é o tempo que o Valnei era guitarrista. Acho que o Valnei tocava essas músicas lá, né? Mais ou menos, né? Ele cantava: o pecado não dói, não dói. Você lembra disso, Mateus? O Mateus acho que tocava isso aí nas baladinhas evangélicas. O Walter, né? O pecado não dói, não dói. O William lembra. Lembra. Tu te denunciastes agora. Aí ele cantava: tem que ter muito cuidado com esse tal de pecado. Irmãos, eu trabalhava numa rádio evangélica, tá? E eu passava, eu era técnico, então eu passava muito tempo fazendo os horários musicais lá. Irmãos, essas músicas eram as mais pedidas, a melhor da hora. Eram os pedidos da hora lá. Cuide com o pecado, mas ganhe um aliado. Deixa o Espírito Santo te dominar, deixa o Espírito Santo fazer parte desta luta com você. Espírito Santo, fale com ele. Paul Yong Joe, ele tinha um livro chamado Quinta Dimensão.
Nesse livro, ele falava a respeito de como o Espírito Santo pode nos tirar desse ambiente que está corrompido, deste ambiente que está cheio de ganância, deste ambiente que está pervertido pela natureza humana. Ele falava que nós podemos transcender deste ambiente e vivermos o sobrenatural de Deus, mesmo que ainda neste corpo corruptível, neste corpo falível, humano, mas ainda assim podemos viver o melhor de Deus através do poder do Espírito Santo que está em nós. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa oração é fortalecida. Deus nos deu a estratégia da oração como um dos fundamentos para o trabalho do ano de 2022 nessa igreja. Irmãos, e como está sendo difícil fazer vocês orar, queridos. Eu não sei, não contesto a vida de oração particular e pessoal de ninguém. Mas, queridos, nós estamos proporcionando, inclusive eu vim hoje com uma proposta para o mês de junho. Depois eu falo. Porque, irmãos, nós estamos proporcionando horários variados para que a igreja venha orar. Retomamos o culto de terça-feira à noite, que era um culto tradicional de oração na vida da igreja. Temos os horários da quinta-feira de tarde, temos os horários de todos os dias de manhã. Já me coloquei à disposição de vocês. Deus, essa semana, eu pensando sobre isso, irmãos, porque parece que ainda não caiu a ficha. Parece que ainda não caiu a ficha, mas vai cair. Porque eu não recebi de homens, eu recebi de Deus. Eu tenho certeza disso. Vocês precisam melhorar a vida de oração de vocês como igreja. Eu recebi de Deus e tenho trazido para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como está difícil, irmãos. Como está difícil. Mas, olha só, o Espírito Santo, ele nos ajuda na vida de oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não se expressam com palavras. Olha que coisa tremenda. Está difícil de orar, irmãos? Tua oração está virando uma rezinha? Você só não está falando Ave Maria cheia de graça porque você não é disso. Mas tem gente que está vivendo uma vida de oração que é uma verdadeira reza. Não tem intimidade, não tem empolgação, não tem vontade. Orar está sendo um peso, orar está sendo uma... Tem gente que está achando que oração é a tal da cruz que Jesus falou que nós vamos ter que carregar. E não é não, meu irmão. Não é não. Tem gente que fala que a vida de oração é essa cruz que Jesus falou que nós vamos ter que tomar e carregar. Não é não. A oração é dos grupos que ficou muito forte, né, nessas igrejas neopentecostais, que era o Cats Barneia. Ele tinha uma música chamada Viagem da Oração, né? Lembra disso, Cris? Né? E essa música era muito legal, muito legal. Era uma música que realmente falava a respeito de nós vivermos este relacionamento com Deus na vida de oração. E eu queria dizer para você, para todos aqueles que estão buscando ser controlados pelo Espírito Santo, todos aqueles que estão buscando ser cheios do Espírito Santo, que querem realmente dar um lugar para o Espírito Santo começar a fazer uma obra nova, diferente na sua vida, e principalmente na sua vida de oração, comecem a conversar com Ele seriamente nos seus momentos de oração. Começa a falar para Ele: olha, Espírito Santo, tem tanta coisa na minha cabeça, mas que eu não consigo falar. Tem tanta coisa, eu queria poder orar meia hora, mas eu não consigo passar de 5 minutos. E eu sei que tem muitas coisas que eu preciso viver na minha experiência de oração. Espírito Santo, manifesta o teu poder na minha vida de oração. Manifesta o teu poder na minha vida de oração.
As grandes conquistas da vida da igreja, irmãos, foram conquistadas quando o povo de Deus entendeu que precisavam se reunir para orar. Cadeias foram abertas quando houve esta compreensão. O projeto de Deus se estabeleceu na vida do povo de Deus, da igreja do Senhor, quando todos entenderam que precisavam entrar numa vida de oração plena, cheia do poder do alto. A proposta que eu ia fazer para vocês é que no mês de junho, como nós tivemos uma mudança no trabalho da UFEBRAC, né? E neste sábado nós não tivemos a oração da UFEBRAC, no mês de maio, no que é no sábado, mas eu tinha no meu coração a oração de sábado mesmo, que é dirigida pela UFEBRAC, dentro do projeto de oração que Deus havia colocado no meu coração para a vida da igreja, né? Então, a partir já deste sábado que vem, eu já vou assumir a oração de sábado, o horário das orações de sábado, das 9 da manhã às 10, como estava sendo. Mas em junho, mês do meu aniversário, eu quero pedir um presente de Deus, um presente para a igreja. De Deus não, eu quero pedir um presente da igreja. Em todos os sábados do mês de junho, nós vamos ter a nossa consagração aqui das 9 da manhã às 11h30 da manhã. Eu estarei todos os sábados do mês de junho, das 9 da manhã às 11h30 da manhã. E todas as manhãs de sábado serão manhãs de consagração. Eu estarei jejuando todas as manhãs de sábado, da meia-noite de sexta-feira até a meio-dia de sábado. Eu estarei entrando em jejum todos os sábados de junho. E eu quero convidar vocês a participarem comigo. Eu sei que muitos trabalham, que muitos têm compromisso. Mas se você puder organizar um sábado do mês de junho para estar comigo aqui se consagrando e orando, eu queria que você me desse esse presente de aniversário. Que você fizesse isso. Nós precisamos crescer na vida de oração para os outros projetos que Deus irá fazer na vida da igreja, irmãos. Deus já está atuando em várias áreas na vida da igreja. Deus já está dando ideias. Deus já está dando sonhos. Deus já está fazendo a conversa entre os irmãos e as irmãs começarem a ver coisas, novos horizontes, novas perspectivas de trabalho, irmãos. E todos esses trabalhos que estão surgindo nos corações de vocês precisam de um fundamento da oração firme, estabelecido, forte. E precisa ser transcendental, precisa ser no poder do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, andamos numa outra dimensão. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia! Está num outro nível. Quem está cheio do Espírito Santo está no mesmo corpo mortal que todos os demais, está no mesmo corpo corruptível que todos os demais, mas está vivendo num ambiente diferenciado, num estágio diferenciado. Está vivendo no poder do Espírito Santo, está vivendo num outro patamar, numa outra dimensão. Por isso, como podemos viver, para encerrar e concluir, como podemos viver na plenitude do Espírito Santo? Algumas praticidades desta palavra que ministramos, destes textos que foram lidos. Como é que nós fazemos isso funcionar? Em primeiro lugar, precisa ter sede de Deus. Precisa ter um forte desejo pelas coisas espirituais. E aí eu faço a pergunta para você: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que é que realmente te motiva a vir à presença de Deus? São as suas necessidades humanas? É só por causa disso que você se achega ao Senhor?
só por causa do que está faltando na sua despensa, por causa das suas dívidas, por causa da saúde enferma. Jesus declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque Ele é esta fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ele é esta fonte que sacia a sede da alma do homem. Sede que nada nesta vida pode saciar. Dinheiro nenhum nesta terra pode saciar. Quando temos sede, quando temos vontade de alguma coisa, então buscamos e pedimos aquilo que precisamos para saciar esta necessidade. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se você tem sede desta vida no Espírito Santo, se o que eu ministrei nesta noite para você faz sentido para você, que está buscando viver uma vida mais ampla, mais plena, pode subir o louvor, ou a Camila, como vocês forem fazer. Se algo, você está buscando viver este algo mais pleno, mais amplo na sua vida, então, queridos, é muito importante que você comece um tempo de pedir a Deus: me dá o Espírito Santo. Espírito Santo que já está em mim. Espírito Santo, você, nesta noite, talvez poderia fazer esta oração: perdão, Espírito Santo, porque eu tenho te amordaçado. E é por causa dessa mordaça que temos colocado no Espírito Santo, que estamos sem poder para fazer a obra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriaguei com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe por quê? Muitas coisas não são mais verdades na vida das nossas igrejas, porque o Espírito Santo está amordaçado na vida das nossas igrejas. Porque quando o Espírito Santo está dominando, quando o Espírito Santo está tendo liberdade para agir e falar, nós falamos entre nós com salmos. A palavra de Deus é algo natural nos nossos lábios. A palavra de Deus é algo que temos prazer e alegria em conhecer. Quando o Espírito Santo está dominando, nós temos alegria. Mesmo com as nossas vozes de taquara rachada, a gente tem alegria de chegar no templo do Senhor e abrir a nossa boca para cantar. Mas quando o Espírito Santo está calado, a gente chega na igreja e faz assim, a gente louva o Senhor assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que... O que eu estou falando aqui, senhor? Aquele que tem... Aí daqui a pouco senta. Aí fica lá olhando para o louvor e o louvor olhando para ele. Eu nunca falei isso para a Cris ou para ninguém que ministra o louvor aqui, mas vocês estão proibidos de brigar com a igreja que não quer louvar. Louvem vocês. Deixa o Espírito usar vocês. Se vocês olharem um dia para a igreja e ver aquela igreja morta, desanimada, e vocês estão aqui pulando no Espírito Santo, saltando, sentindo a presença do Senhor,
Feche os olhos de vocês e contemple o Senhor. Vejam o Senhor. Esquece, porque tem que ser natural de quem é cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo tem um coração agradecido, tem um coração grato. Quem está cheio do Espírito Santo tem humildade para conversar com o seu irmão e ministrar a palavra de Deus com o seu irmão. Quantas vezes, sem a autoridade do Espírito Santo, nós queremos resolver problemas na comunhão da igreja, irmãos? Sem a unção do Espírito Santo, problemas de comunhão na vida da igreja só terminam em fofoca, em tristeza, em amargura, em dissensão, em divisão, em destruição. Mas cheios do Espírito Santo, quando o espírito de porfia, quando o espírito de confusão começa a tentar entrar por aquela porta, cheios do Espírito Santo de Deus, ele é barrado, porque ele não encontrará nos lábios, no coração, na prática, na atitude de alguém que está cheio do Espírito Santo, uma outra palavra senão: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para colaborar com você, meu irmão, e para te ajudar. Esse é o fundamento, é o quinto fundamento: viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. A igreja que não consegue ter este tijolo no seu alicerce é uma igreja que não está sendo edificada para a glória do nome do Senhor, mas é uma igreja que está buscando glórias próprias para si mesma e não está andando na direção e no caminho que o Senhor tem lhe dado através da sua palavra. Coloque-se de pé. Esse fundamento faz sentido para você? Nesta noite não posso orar de outra forma, senão pedir ao Espírito Santo que sinalize para cada um de nós, dizendo: olha, eu já estou muito tempo calado na sua vida, eu já estou há muito tempo obsoleto na sua vida, e é por causa da minha deste apagar do meu fogo, da minha chama na sua vida, é que os problemas da sua vida estão parecendo tempestades intransponíveis. É por causa da autoridade que não é a minha na sua vida, é que você não está vendo mais sentido nas coisas que vêm do alto. Mas nesta noite você tem recebido a palavra de Deus, e o Espírito Santo quer voltar a ser aquele que comanda a sua vida. Ele quer voltar a se manifestar através de você. Ele quer voltar a te dar dons, ou a renovar, a restaurar os dons que Ele tem dado a você. Você lembra do dia em que você abria a tua boca para falar com qualquer pessoa, e aquelas pessoas já entendiam Jesus nas suas palavras? O Espírito Santo quer voltar a fazer isso na sua vida. O Espírito Santo quer voltar a ter controle dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua mente, do seu coração,
O Espírito Santo quer voltar a ter controle das suas mãos, dos seus pés. Ele quer voltar a fazer coisas sobrenaturais através da sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Mestre diz isto, e Ele está pronto para se manifestar na sua vida. A tua bênção, Senhor, da palavra ministrada esteja sobre nós, a começar na minha vida. Eu confesso, Deus, que preciso que o Espírito Santo comece a dominar algumas áreas da minha vida, que ainda estão apagadas, que ainda estão esmurecidas, estão precisando desta bênção que já nos foi dada, pois o Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo já recebeu a ordem do Pai para estar em nós e ser poderoso no meio de nós. A promessa se cumpriu, Jesus ressuscitou, foi para o céu e enviou o Espírito Santo. Ele já está aqui, Ele já está à disposição desta igreja. Por isso, Espírito Santo, se manifeste no nosso meio. Eu acredito que depois dessa ministração vai existir muitos dos meus irmãos que vão começar a olhar, Espírito Santo, para aquelas prateleiras do seu coração, da sua alma, para encontrar qual foi a caixinha que eles colocaram você, Espírito Santo, e fecharam, e qual prateleira você está guardado e arquivado, para que eles possam, neste dia, nesta noite, eles possam abrir esta caixinha e falar: Espírito Santo, me perdoa, porque eu te calei no meu casamento, eu te calei no meu ministério, eu te calei na minha vida profissional, eu te calei em todas as áreas da minha vida, mas Espírito Santo, toma o teu trono da minha vida, toma o teu lugar, toma a autoridade na minha vida, Espírito Santo, para que eu possa, na verdade, voltar a ser aquele homem, aquela mulher, oh aleluia, que um dia Deus olhou e falou: oh, sobre você eu derramo o meu poder, o meu Espírito, a minha autoridade, eu te dou autoridade, no nome de Jesus. Faz isto, Espírito Santo. Faz isto, Espírito Santo, faz isto, Espírito Santo, de tantas coisas que eu já pensei como pastor desta igreja, no que eu poderia fazer, no que eu poderia melhorar, no que eu poderia implementar na vida desta igreja. Nada me é tão claro como enxergar nesta noite que eu tenho que te pedir, Espírito Santo, tome conta da minha mente, tome conta do meu coração, tome conta dos obreiros desta igreja, dos pastores, dos presbíteros, das lideranças desta igreja, para que esta igreja possa fluir, Senhor, em autoridade, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, para que esta igreja volte a transbordar, a transpirar as coisas espirituais, coisas que quebram as barreiras, coisas que desfazem as armas do diabo. É uma igreja cheia do Espírito Santo, que tem autoridade contra as portas do inferno. Não é uma igreja rica, não é uma igreja bonita, não é uma igreja lotada. Uma igreja que faz diferença no mundo espiritual é uma igreja cheia do Espírito Santo. Espírito Santo, domina as mentes e os corações de cada um de nós. Nos incomoda
Como é que podemos passar uma semana inteira sem dobrar os nossos joelhos? É porque o Espírito Santo está extinguido dentro de nós, está apagado dentro de nós. Como é que podemos passar tempos e tempos a fio sem derramar uma lágrima na presença do Senhor, no louvor na igreja, no momento devocional dentro de casa? É porque os corações estão cheios de ganância, dominados pelos sentimentos deste mundo. Oh, mas há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa sobre a vida da igreja. E esta promessa é: Espírito Santo, que tu transforma os corações endurecidos em corações alegres, cheios de vida, transformados, firmes da palavra. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, que nós possamos começar a viver estas experiências novamente nos nossos cultos, nas nossas reuniões, das manifestações poderosas do Espírito Santo, trazendo a cura aos enfermos, trazendo, aleluia, as manifestações das revelações, das profecias. Oh Espírito Santo do Senhor, que nós possamos entender que foi para nós aquela carta que foi escrita a uma das igrejas da Ásia do Apocalipse, foi para nós, que nós possamos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor é aquele em que o Espírito Santo domina tudo. Ele enche o coração, Ele ocupa a mente, Ele ocupa os espaços da nossa alma, Ele nos faz desejar as coisas espirituais. Ele faz os nossos lábios cantar cânticos espirituais. Ele torna o nosso dia, mesmo em meio às tempestades, Ele torna os nossos dias alegres. É o Espírito Santo que fez Paulo cantar naquela prisão. É o Espírito Santo que fez Estevão, aleluia, pregar com autoridade, mesmo diante daqueles que iriam lhe apedrejar. Só tu podes fazer isso, Espírito Santo. Só tu, só tu, só tu, Espírito Santo, só tu. É disso que precisamos, Espírito Santo. E o primeiro passo nós queremos dar hoje, agora, melhorando a nossa vida de intimidade contigo, já agora, nessa semana. Porque se nós não termos espaço, o frescor desta palavra vai passar, vai ser esquecido e não vai mudar nada, e o Espírito Santo vai continuar apagado, vai continuar ofuscado. Mas que tu possas encontrar uma igreja disposta nesta noite a mudar, nem que seja. E eu quero te pedir uma coisa, Espírito Santo, agora. Eu quero te pedir uma coisa, Espírito Santo. Que qualquer homem e mulher que está aqui nesta noite, ou que está nos assistindo pela internet, qualquer um deles que se prontificar a fazer algo para se aprofundar no relacionamento contigo, para trazer-te de volta, Espírito Santo, por menor que seja a ação,
O Espírito Santo te manifesta de forma poderosa nessas vidas. Há 2 semanas atrás eu te pedi, Senhor, uma resposta, e Tu me destes. Tu me destes. Tu me levaste, Senhor meu Deus, a uma resposta de algo que eu lhe perguntei. Que isto possa acontecer na vida dos meus irmãos nesses próximos dias, Espírito Santo. Nós queremos o Teu domínio neste lugar. Queremos o Teu domínio neste palco. Queremos o Teu domínio nestes instrumentos. Queremos o Teu domínio nestes lugares. Queremos o Teu domínio em nossos corações. Queremos o Teu domínio, Espírito Santo. Quando Tu desceste sobre a igreja em Jerusalém, aqueles homens e mulheres que foram cheios de Ti, Espírito Santo, eles saíram daquele templo e eles passavam perto de endemoniado, colocavam suas mãos, e os endemoniados eram expulsos, os demônios eram expulsos. O nível foi tão alto que a sombra daqueles discípulos era o suficiente para provocar o mover do céu sobre a vida das pessoas. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, nós não queremos viver nada menos do que aquilo que Tu tens poder para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus.